Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse texto fala do amor de Deus pela sua vida. E o que você vai ouvir agora nessa mensagem é uma expressão do amor de Deus para com a tua vida, para com a sua família, para com o seu futuro. Nós desejamos que ao ouvir essa mensagem, Deus toque o seu coração. Abra o seu coração, deixa Deus ministrar ao seu coração. Nós somos a Comunhão Cristã Aba de Fazenda Rio Grande, uma igreja a serviço da família. Hebreus, vamos então ministrar a palavra do Senhor. O tema que eu coloquei aqui para essa mensagem é romper para a vitória. Romper para a vitória. Hebreus capítulo 11, a partir do versículo 27 e 28. Eu já ministrei parte dessa mensagem aqui nessa igreja algum tempo atrás, mas eu gostaria de novo lembrar o que temos aqui nesse texto, o que temos aqui nesse tema. Hebreus 11, está ali na televisão, 11, 27, diz: pela fé deixou o Egito, está falando de Moisés, pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme, como quem vê aquele que é invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos não lhes tocasse. Então, de novo, falando de Moisés, pela fé deixou o Egito. Nós temos conversado muito aqui com a igreja, e falamos principalmente na semana passada, falamos sobre propósito, temos desafiado a igreja a buscar o seu propósito, a buscar de Deus o seu chamado, a estar servindo na obra do Senhor, estar envolvido na história que Deus está escrevendo sobre a terra. Nós temos desafiado a igreja a fim de que a igreja não seja apenas uma espectadora, que você não seja apenas um espectador, mas que você seja um agente, você seja um personagem principal, um personagem importante na história que Deus está escrevendo sobre a terra. Hebreus capítulo 11, em particular, ele relata vários heróis. A Bíblia, o texto chama os heróis da fé, né? Os teólogos chamam esse capítulo, o capítulo dos heróis da fé. Ou seja, pessoas que deixaram uma marca, deixaram um legado, deixaram uma marca registrada no mundo. E são conhecidos por essas marcas, por essas obras, por essas realizações. E aqui também, nesses heróis da fé, em todos eles, eu estou citando um deles, que é Moisés, em todos eles começa o texto dizendo, pela fé, pela fé, pela fé fez isso, pela fé fez aquilo, pela fé realizou tal coisa. Ou seja, a marca do homem de Deus, da mulher de Deus, é aquela pessoa que entende algo de Deus, coloca fé nisso e executa, se oferece, se dispõe, recebe isso, diz, eis-me aqui. Amados, a marca de um homem de Deus, uma mulher de Deus ele escuta e entende o chamado de Deus, a direção de Deus, em primeiro lugar, como eu fiz agora há pouco, um convite para a salvação. Então a marca de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, é aquela pessoa que escuta Deus chamando, e sempre que Deus chama, eis-me aqui. Opa, está me chamando? Eis-me aqui. Então se você quer ser conhecido por uma mulher, ser uma mulher de Deus, um homem de Deus, sempre que Deus te chama, sempre que Deus mexe com você, você diz? Você diz o quê? Eis-me. O que significa isso? Sim, Senhor. Pois não? O que o Senhor deseja? Eis-me aqui. Mas o homem de Deus, a mulher de Deus, sempre está à disposição. Nós temos chamado isso, a atenção da igreja para esse sentido. Desde o início da vida cristã, a vida cristã é de desafio em desafio. Amados, andar com Deus é uma vida de desafio em desafio. Ou seja, sempre Deus está nos desafiando. Sempre Deus está nos convidando. Sempre Deus está mexendo conosco. Sempre Deus está nos despertando para algo.
O tempo todo Deus está fazendo isso. Ei, filho, ei, filha, preste atenção nisso, preste atenção naquilo. Ei, existe essa tarefa, existe essa obra, existe essa missão, existe isso que precisa ser corrigido, existe isso que precisa ser mudado. Amados, andar com Deus é viver de desafios em desafios. Por que Deus nos trata assim? Por que Deus trabalha assim conosco, de desafio em desafio? Porque Deus tem um projeto para a tua vida. A palavra de Deus diz assim: eu tenho pensamento de paz a vosso respeito. Eu tenho pensamentos de paz a vosso respeito. O que esse texto significa? Eu estou pensando em você. Diga a pessoa que está do seu lado: Deus está pensando em você. Você já imaginou isso? Quando Deus está lá no céu, Deus está lá na glória, com a Trindade, Deus está lá no céu com os seus anjos, e Deus está arquitetando projetos, sonhos, e sabe com quem Ele está pensando nesse momento? Diga comigo. Amados, eu não sei se você crê nisso, Deus está pensando em você. Deus está contando com você, Deus está esperando com você, e por isso Ele te desafia. E por isso Ele te desafia. Ei, você está afim de fazer isso? Ei, eu tenho isso para a tua vida. E por que Ele faz isso também? Porque Ele quer ver você crescer. Queridos, diga assim comigo: Deus, como meu Pai, Ele quer o meu crescimento. E sem responder aos... Não precisa dizer. E sem responder aos desafios de Deus, sem responder aos desafios de Deus, não há crescimento. Crescimento requer obediência aos desafios. Mudanças, transformações, requer obediência aos desafios. Por exemplo, o nosso filho, ele está no primeiro grau, e de repente ele é desafiado a ir para o segundo grau. Termina o segundo grau, ele está sendo desafiado a ir para o terceiro grau. Terminando o terceiro grau, ou mesmo antes, ele está sendo desafiado a procurar um emprego, participar de um processo seletivo, buscar trabalho. Amém? Desafios. E amados, então eu queria deixar esse pensamento nessa introdução. Deus está te desafiando. Deus está mexendo com você, Deus está mexendo com isso. E quando a gente então olha de novo esse texto, pela fé, Moisés deixou o Egito, não temendo a ira do rei. Significa que Deus estava dizendo para Moisés: ei Moisés, eu tenho algo novo para a tua vida, Moisés. Moisés, você já foi educado no primeiro grau, no segundo grau, no terceiro grau do Egito. Você estudou nas melhores faculdades do Egito, mas eu tenho algo para a tua vida, Moisés. Eu tenho algo novo para a tua vida, Moisés. Eu tenho algo diferente para a tua vida, Moisés. Eu tenho algo especial para a tua vida, Moisés. E a Bíblia diz que Moisés, pela fé, deixou o Egito. O que significa isso? Que Moisés obedeceu. Moisés aceitou o desafio. Moisés disse sim. Moisés, mesmo quem lembra da história do chamado de Moisés ali, diante da sarça ardente, sabe dos questionamentos de Moisés, sabe dos medos de Moisés, sabe das dúvidas de Moisés, mas mesmo assim a Bíblia diz que Moisés, pela fé, obedeceu e deixou o Egito. Mas ok, vamos entrar então definitivamente nesse texto. Amados, ele começa ali dizendo: e deixou o Egito, pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei. O que significa deixar o Egito? Amados, você e eu precisamos estar prontos, sempre prontos, para deixar o que tiver que deixar. Com isso, Deus está dizendo para mim e para você: ei, faça com esmero, faça com empenho, faça com todas as suas forças, trabalhe com esmero, faça, seja comprometido com algo. No entanto, nunca fique preso nisso. A palavra de Deus diz assim: todas as coisas me convêm, todas as coisas me são lícitas, mas não me deixarei dominar por nenhuma delas.
que Deus está querendo me dizer e ensinar para nós, igreja? Igreja, esteja pronto para fazer o que tem que fazer, mas esteja pronto para deixar quando Ele mandar deixar. Esteja pronto para mudar quando tiver que mudar. Esteja pronto para aceitar o desafio quando tiver que aceitar o desafio. Esteja pronto para crescer. Deixar o Egito significa deixar para trás, abandonar, desistir. Significa se desligar de algo que lhe dava segurança. Se desligar de algo que te dava conforto, cobertura, promessas. Deixar você, significa você deixar a mão daquilo que está dando certo e você olhar para frente para um desafio que Deus está pedindo, não é qualquer desafio. E você entender que a segurança que você tinha aqui, e era algo de Deus, a mesma segurança que você está tendo aqui em algo que é de Deus, a mesma segurança vai acontecer aqui, nesse novo desafio, nessa nova tarefa. Porque se Deus te mandou ir para um lugar que você não conhece, para um lugar novo, para uma nova etapa da vida, para uma nova etapa do projeto, vá. Confie nele. Creia nele. Saiba que ele está no controle. Saiba que se ele convidou, é ele que está planejando. E se ele planejou, existe segurança. Existe certeza. Vai dar certo. Amados, se queremos entrar em uma vida nova, algo novo de Deus, temos que deixar o Egito. Então, deixar o Egito aqui, nós vemos dois significados. Primeiro, deixar, como eu falei, as coisas que significa a outra etapa da vida, aquilo que você estava fazendo, mas Deus quer te dar algo novo. Deixar o velho para receber o novo. Deixar o velho aqui não é deixar o marido velho, né? É deixar o velho, é deixar a coisa, aquilo que você estava fazendo para algo novo que Deus está te dando. Mas deixar o Egito aqui também significa também deixe o mundo. Deixe as trevas. Deixe a influência das trevas. Deixe a influência do mundo. Deixe de consultar horóscopo. Deixe de consultar essas coisas endiabradas. Deixe de confiar nessas mandingas. Deixa de confiar no trevo de 4 folhas. Deixa de confiar nisso. E deixa o Egito. Deixe as culturas que não servem para nada. Deixe a lixarada. Deixe a novela. Amados, deixe de se alegrar com coisas que não edificam. Deixe o Egito. Deixe as coisas. Deixe isso para lá. Amados, aqui eu vejo que esse texto está dizendo aqui para nós o seguinte. Aqui fala de um posicionamento, de uma decisão. Deixar significa tome uma decisão e parta em direção àquilo que Deus está te desafiando. Obedeça. Vá em frente. Confie nisso. O texto diz também assim, deixou o Egito não temendo a ira do rei. Não temendo a ira do rei. Não tema. As pessoas muitas vezes não tomam as decisões em relação a algo novo, aos desafios que Deus tem colocado. E a maior razão é o medo. A maior razão é o temor. A maior razão é o medo do que vai acontecer. As pessoas têm medo de soltar aquilo que te está dando segurança. Por aquilo que Deus está te mostrando. Amados, muitas pessoas até entendem, por exemplo, dízimos e ofertas. Mas porque tem medo de dar o que você... Eu vou dar isso aqui e eu vou ficar sem. E aí, o medo de ficar sem. O medo depois de não ter como resolver. O medo te impede de experimentar algo novo. O medo paralisa. O medo escraviza. A palavra de Deus diz, Deus não nos deu um espírito de medo, mas um espírito de ousadia. Deus está dizendo, não tema. Não tema o novo, não tema o desafio. Sou eu que estou te chamando. Sou eu que estou trazendo para você esse algo novo. Não tenha medo. Não tenha medo, não tema o novo, não tema. Não tema perder o que o Egito lhe dava. Não tema perder a segurança que você tinha. Não tema. Amados, pela fé no novo de Deus,
no novo de Deus, Moisés, pela fé no novo de Deus, Moisés foi e não temeu. O texto diz, não tema a ira, não temendo a ira do rei. O que significa temer a ira do rei? Não tema aquilo que o rei, aquilo que o passado, aquilo que pode acontecer. Se eu for, eu vou perder. Se eu for, vai dar errado. Se eu for, eu vou levar uma retaliação. Se eu for, isso vai acontecer. Não tenha medo do rei, da ira do rei. Aqui do rei do Egito, deixa eu dizer algo para você. Não tema a ira do diabo. Não tema a ira dos demônios. Preste atenção nisso. Você saber que o diabo te odeia, amados, isso não pode gerar medo em você. As pessoas olham para outras e falam assim, rapaz, eu sinto que o diabo te odeia. Você se arrepia. Ele me odeia. Qual é a dele? E eu com isso? Eu espero que você fique feliz com essa notícia. O fato dele te odiar mortalmente. O fato de ele te odiar mortalmente não significa que ele tem poder de te matar. O fato dele ter raiva não significa que ele pode fazer alguma coisa. Se você está caminhando em fé, você vai escutar o ranger dos dentes. Você vai escutar o barulho das ondas. Você vai escutar os problemas tentando te pegar, mas não conseguirão te atingir. Amados, quando você toma uma decisão diante de um desafio de Deus, saiba que você vai ser odiado ainda mais. Todas as vezes que você obedece uma ordem de Deus, a ira do diabo aumenta. A ira, deixa eu dizer algo para você aqui, a ira, a raiva. Queridos, que ele te odeia, isso não é novidade. Mas tem momentos que ele está com mais ira, com mais raiva. É como aquele touro, imagina aquele desenho animado, aquele touro com aquele chifre, né? Ele abaixa o chifre assim. Quando você toma uma decisão, ele se enfurece ainda mais. As trevas se enfurecem ainda mais. E o texto diz, e Moisés, não temendo a ira do rei, partiu. Eu não tenho medo. Eu não vou temer. Eu não tenho medo do barulho. Eu não tenho medo das ameaças. Eu não tenho medo das possibilidades de dar errado. Eu não tenho medo. Queridos, creia no Senhor. Creia no Senhor. Creia nele. Ele está contigo. Amém? Amados, a ira de Faraó não incomodava Moisés. A sua fé era mais forte do que a ira. A ira do inimigo não significa que irá acontecer o mal. Mas o texto diz, né? O texto diz ali, não temendo a ira do rei, olha só, pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ele ficou firme. Porque ele ficou firme. Ou seja, você tem que ir pela fé, naquilo que Deus está te pedindo, vai e faz. Vai, dê um passo. Vai e caminhe. Migre para o novo tempo. Vai em direção a isso. E o texto diz assim, que quando você toma uma posição de fé, e aí eu quero bater um pouco nessa tecla aqui. Quando você toma uma posição de fé, amados, deixa eu chegar mais perto. Dar o primeiro passo não é fácil. Você recebe o desafio, e esse desafio dê o primeiro passo. Como eu falei, por exemplo, aqui, quem quer receber Jesus, levante a sua mão. Eu estou convidando a dar o primeiro passo. Dar o primeiro passo não é fácil. Dar o primeiro passo em relação a um desafio, a algo novo, não é fácil. Mas existe algo ainda mais difícil. O que é mais difícil do que dar o primeiro passo? Dar o segundo. E o que é mais difícil do que dar o segundo? É continuar dando todos os passos e continuar caminhando. O texto diz que Moisés ficou firme. Deixa eu dizer algo para você. Você deu o primeiro passo. Fique firme nisso.
Você começou um projeto, vai até o fim. Você começou a fazer, vai até o final. Entrou, vai dar certo. Continue, vai dar certo. E aí as ondas vão se mexer, o diabo vai se levantar, a fúria vai aparecer, barulho vai acontecer, vento vai soprar, e aí é hora de você continuar firme. Deixa eu dar um exemplo para você disso, bíblico. Pedro e os discípulos estão no mar, o mar agitado, o barco para lá, para cá, para lá, para cá, para lá e para cá, vento terrível, e de repente, no meio daquelas ondas bravias, Jesus andando sobre as águas. Eu acredito que a Bíblia diz que o vento estava, as ondas estavam. Acho que Jesus, quando uma onda dá uma subidinha e dá uma escorregada assim. Hã? Ele pegava uma surfada, aproveitava que a onda dava uma levantada assim, dava uma escorregadinha. Hã? E de repente Pedro olha, será que é um fantasma? O que será que é aquilo? Isso porque foi Jesus que mandou eles entrar no barco. E de repente, és tu, Jesus? Sim, sou eu. Se és tu, manda ter contigo. Vem, Pedro, gostei disso, Pedro. Pedro entendeu que Jesus andando sobre as águas era um convite para ele andar também. Pedro entendeu que Deus estava convidando, Pedro entendeu que Jesus estava convidando ele a andar nas águas. Pedro entendeu que se Jesus venceu, ele também podia vencer. Pedro entendeu que se Jesus está operando milagre, eu também posso operar milagre. Pedro entendeu que se Jesus faz maravilhas, eu também posso fazer maravilhas. És tu, Senhor? Sim, sou. Então manda aí que eu vou. E aí Pedro, opa, ô glória, uhul. E aí Pedro deu o primeiro passo na onda. Não é que é duro esse negócio. Deu o primeiro passo, deu o segundo. E daqui a pouco o vento. E daqui a pouco aquela onda deu uma levantada. Em vez de surfar que nem Jesus, ele já. E aí ele começou, e a Bíblia diz que ele começou a afundar. Ele começou a afundar. E de repente Jesus pega ele e diz, homem de pequena fé. O que significa homem de pequena fé? Significa que Moisés tinha uma fé muito... Pedro tinha uma fé pequena? Claro que não, amados. O cara dá um primeiro passo em cima de uma água, pense que fé é essa. Ou seja, Pedro não era qualquer um, não é verdade? Mas, ou seja, o que significa homem de pequena fé? É uma fé que não continua. Você tem uma grande fé hoje e amanhã você não tem fé. Ter uma grande fé, ser um homem de grande fé, ou uma mulher de grande fé, significa ser uma pessoa que é constante na fé. Ou seja, você está crendo hoje, amanhã você vai estar crendo, depois da manhã você vai estar crendo, depois da manhã você vai estar crendo, depois da manhã você vai estar crendo. Você começou um projeto, inaugurou lá uma empresa nova, fez um projeto, aleluia, glória a Deus, mas daqui a pouco está ruim, está difícil, o vento sopra, bate. Continua firme, meu irmão. Onde estava aquela fé do começo? Onde estava aquela alegria do começo da fé? Onde estava aquela alegria dos primeiros passos? Onde estava aquela certeza dos primeiros passos? Estava conversando com um casal essa semana e estava dizendo para ele o seguinte. A Bíblia diz que Deus disse para Abraão e para Sara, vocês vão ter um filho. Abraão já era velho, não tinha mais condições de ter filho. Sara sempre foi estéril, também não podia ter filhos. E a Bíblia diz que eles receberam a promessa. E a Bíblia diz que eles foram... O Isaac foi nascer 25 anos depois. 25 anos depois, Isaac nasceu. Aí eu pergunto, a Bíblia chama Isaac Abraão, ele é o pai da fé. Aí eu pergunto, quem é que tem mais fé? Alguém que fica 25 anos crendo ou alguém que crê e acontece? Quem é que tem maior fé? Aquele que recebe a promessa e no outro dia cumpre, ou aquele que se mantém crendo na mesma promessa durante 25 anos?
Aí vocês entendem porque Abraão era o pai da fé? Abraão deu o primeiro passo, mas Abraão continuou dando os passos que tinha que dar. A Bíblia diz, Moisés deixou o Egito não tendo medo, não temendo a ira do rei, e ele ficou firme. E ele ficou firme. Significa constante, decidido, lealdade a um pensamento. Seja leal a um pensamento. Seja convicto. Não seja levado por qualquer pensamento mau. Não seja levado por qualquer circunstância. Continue crendo. Continue crendo naquilo que você recebeu pela palavra. A mais forte determinação é aquela fundamentada em fé, não em concordância com o assunto. Essa aqui é uma verdade que você precisa guardar. Não confunda fé em uma verdade com concordância com uma verdade. Você não precisa necessariamente concordar com algo, você precisa crer nisso. Em outras palavras, não queira entender as coisas. Simplesmente creia. Eu não sei como, eu não sei de que jeito, mas se a Bíblia diz que é. Se a Bíblia diz que vai ser, vai ser. E aliás, eu nem concordo muito, mas vai ser assim. Amém? Você vai continuar firme. E o texto também diz assim. O texto continua ele dizendo, pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como quem vê aquele que é invisível. O que Abraão estava vendo? A promessa ou alguém? Coloca o texto para mim de novo lá, por favor, Camille. 11:27. Vou ver como está ali. Pela fé saiu do Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou, porque via aquele que é invisível. O que deu perseverança a Moisés era ver a promessa ou alguém? Ele via aquele que é o quê? Como é que ele vê alguém que é invisível? Deixa eu perguntar para você. Você está vendo aquele que prometeu algo para a tua vida? Você consegue ver ele? Você consegue enxergá-lo pela fé? E posso dar contar uma bênção para você nesse texto? Sabe quem é que Moisés estava vendo ali? Sabe quem é que Moisés estava enxergando? Quem ele estava vendo ali? Deus não? Também. Camille, coloca para mim lá Hebreus 12:1. Hebreus 12, versículo 1. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a carreira que nos é proposta. Versículo 2. Versículo 2. 12:2. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e autor e consumador da nossa fé. Até aqui. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa. Amém. Quem que Moisés estava olhando? Moisés saiu do Egito, porque ele via Jesus lá na frente. Moisés não estava procurando Canaã, estava procurando Jesus. Por que Jesus? Por que ele estava olhando para Jesus? Porque Jesus é o quê? Não, de novo, olha lá, o que está escrito? Jesus é o quê? O que significa que Jesus é autor? O que significa que Jesus é autor? Se ele é autor, ele é o quê? O Criador, não é verdade? Então quem é que cria a fé? Jesus. E ele é o que também? Deixa eu explicar para você o consumador. Quando Jesus estava na cruz, ele terminou tudo que tinha que fazer. E ele estava na cruz. Terminou toda a tarefa. O que ele bradou? Está o quê? Consumado. Por que ele diz está consumado? Porque ele consumou toda a obra. Ou seja, ele terminou, ele consumou.
Aí eu espero que você, pelo menos um glória a Deus, um aleluia. Não, eu não falei ainda a bênção, calma. É pela fé, aleluia. Mas eu não sei, se isso não fizer você dar um aleluia, eu não sei mais o que vai fazer você dar um aleluia. Esse texto está dizendo aqui o seguinte, que aquele que cria a fé é a mesma que faz a fé funcionar. Quando Jesus chega para o Luiz e quer fazer o Luiz receber algo novo. E Deus dá o que para o Luiz? Uma promessa, uma palavra. Amém? Quando Jesus dá uma palavra para o Luiz, ele é primeiro parte, o autor. Eu dou uma palavra, uma promessa, e nasce no coração do Luiz a fé. Amém? Quando o Luiz recebe a fé, quem vai ser o consumador da fé? O Luiz ou Jesus? Então qual que é o papel do Luiz em relação à fé? Qual que é o papel do Luiz em relação à fé? Não, ele já creu. Mas qual que é o papel do Luiz agora que ele já crê? Manter a fé e guardar a fé. Queridos, deixa eu pegar aqui. Me dá aqui a Bíblia que faz. Jesus me dá a fé. Uma promessa. Eu creio. Agora eu recebi fé. O que significa isso? Quando eu recebo a fé, a Bíblia diz, Jesus me deu a fé. Essa fé não fui eu que criei, foi Ele. E agora o meu papel é simplesmente guardar ela. E guardar. E vou guardar. E vou guardar. E eu vou guardar. E eu vou guardar. Significa na frente para mim. Jesus está lá. Ó. E eu vou guardar. Só que eu não estou... Tá, enfim. O Sidney está lá. E eu vou guardando, guardando, guardando. E quando eu chego em um determinado momento, Jesus aparece. E Ele pede o que para mim? Papi, me dê a sua fé. E quando eu dou a fé para o Luiz, o milagre acontece. O meu papel é guardar a fé. Ser o proprietário da fé. Ser o depositário da fé. Eu não tenho que fazer a fé funcionar. Não cabe a você fazer a fé funcionar. Não cabe a você fazer a fé funcionar. A fé, quem faz funcionar é somente Jesus. A única coisa que você tem que fazer é guardar a fé. E quando você chega diante de Jesus, Ele fala, papi, chegou o dia. Você continua crendo? Claro, está aqui. Agora imagine, vamos mudar o cenário. Eu recebo a fé, uma promessa, e eu recebo a fé. Aleluia, glória a Deus, sapateio e tal, e fogo. E daqui a pouco bate um vento, aí bate o vento, e a tempestade, e o problema. E daqui a pouco, e eu continuo caminhando, a trancos e barrancos e tal, e vou caminhando, daqui a pouco eu chego, Jesus chega, ei papi, tudo bem? Papi, cadê a fé? Eu vim aqui para realizar, cumprir a promessa. Mas eu não encontrei em você mais a fé. A palavra de Deus diz, o dia que eu voltar à terra, porventura encontrarei fé na terra. Obrigado. Devolve a fé da Priscila. Guardei a fé. Queridos, guarde a fé. Guarde a fé. E a hora que você estiver aqui com a fé e o vento vem, amados, perca tudo que tem que perder. Perca tudo que tenha que perder. Mas nunca perca a fé. E sabe o que o diabo vai querer roubar de você? Teu dinheiro. Tua família. Se ele achar que tirando a tua família você vai perder a fé, ele vai tirar a tua família. Ou vai querer fazer isso. Se ele achar que tirando o teu dinheiro você vai perder a fé, você acha que ele vai atacar onde?
Ou seja, ele vai atacar naquela área da sua vida que faz com que você perca a fé. Porque o diabo está nem aí com o teu dinheiro. O diabo está nem aí com os teus filhos. O diabo está nem aí com a tua empresa. O diabo está nem aí com isso. O diabo só não quer que você seja uma pessoa de fé. Amados, uma pessoa de fé deixa o diabo endemoniado. Você está aqui ainda não? Ficou firme. Ficou firme. Como aquele que vê o invisível. O que significa isso? Que quando eu estou aqui no começo, eu sei que eu já estou vendo ele lá. Daqui uns dias eu vou encontrar Jesus. Daqui uns dias eu vou encontrar ele. Eu sei que esse caminho vai dar em Jesus. Eu sei que essa trilha que eu estou seguindo, ele vai estar lá na frente. Se o milagre não aconteceu, daqui a pouco vai acontecer. Ele vai aparecer. Daqui uns dias ele vai aparecer. Eu sei. Aí você amanhece o dia. Será que é hoje? Será que é hoje que Jesus vai aparecer? Será que é hoje que Jesus vai aparecer? Aí ele não aparece hoje. Ah, tá bom, não apareceu hoje. Tá bom, mas amanhã. Então amanhã ele vai aparecer. Você tem que ser uma pessoa que tem que acordar de manhã e dizer: hoje é meu dia. Uhul, hoje é meu dia. Hoje é meu dia. Hoje é meu dia. Começa o mês. Esse é o meu mês. Esse é o meu mês. Esse é o meu mês. Aí começa, e aquele mês não foi tão bom, começa outro mês. Olha, esse mês passado não foi tão bom, mas esse vai ser meu mês. Esse é o meu mês. 2014, 2012, 13 não foi tão bom, mas 2014, esse é o meu mês. Eu não estou falando de positivismo, eu não estou falando de palavra positiva, eu estou falando porque você pode dizer, queridos, você pode dizer que hoje é o teu dia, você pode dizer que hoje é o teu mês, você pode dizer que esse é o teu ano. Por quê? Porque você tem depositado na sua vida e se você tem toda a autoridade para declarar: hoje é o dia, eu tenho fé, hoje é o dia, eu tenho a fé, hoje é o dia, esse é o mês, esse é o ano, eu tenho a fé. Qual é a diferença do positivismo e disso que eu estou falando? O positivismo não tem a fé e fica dizendo que é o mês. Você não tem nada e fica dizendo: vai acontecer. Então, se você tem uma palavra de Deus, você tem tudo. Aleluia. E amados, encerrando aqui, 28 diz: pela fé celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos não lhes tocasse. Não lhes tocasse. Amados, deixa eu dizer mais uma coisa para te ajudar. Me presta de novo a Bíblia. Pega a Bíblia da rosa aqui. A Bíblia da rosa é rosa. Né? Deus me dá a fé. Amém? Eu recebo a fé. E como é que eu caminho com a fé? O texto diz ali, versículo, põe lá para mim, Camilo, 28. Versículo 28. Então eu recebi pela palavra fé, estou guardando a fé, a promessa. Versículo 28, 11, 28. Vai aparecer. 1, 2 e... Pela fé, vai lá. Aleluia. Pela fé celebrou e fez a aspersão do sangue, para que o destruidor não tocasse os filhos mais velhos dos israelitas. Amados, quando você recebe a fé, no caso ali, o destruidor iria passar, iria matar todos os primogênitos. Só que eles tinham uma palavra de fé. Se vocês aspergirem sangue na porta, na casa de vocês, o destruidor não entrará. Então deixa eu dizer algo para vocês. O que tinha dentro da casa? Existia uma família comendo o cordeiro, estavam celebrando a Páscoa. O que é celebrar a Páscoa? É celebrar a quem? Quando nós estamos celebrando a Páscoa, estamos celebrando a quem? A Jesus, ok? Ou seja, quando vocês têm a fé, você tem Jesus, você está celebrando. Ou seja, se você quer caminhar até encontrar Jesus lá na frente, não tente caminhar sem ter sobre a tua vida a aspersão do sangue. Por que vai acontecer? O inimigo, quando você estiver caminhando com a fé, ele vai querer roubar a tua fé.
E se você se mantém debaixo do sangue de Jesus, você tem a aspersão do sangue de Jesus, amados, o inimigo não pode te tocar. Muitos dizem, né, principalmente os crentes velhos, né, sangue de Jesus tem poder. É como um amuleto, né? Muitos nem entendem o que está falando. O sangue de Jesus tem poder para expulsar o demônio, né? Queridos, o sangue de Jesus não serve para expulsar demônio. O sangue de Jesus, ele serve em primeiro lugar para pagar os nossos pecados, a nossa dívida, nos dar acesso a Deus. E é uma marca de aliança. E quando você tem a fé, e você possui sobre a tua vida a aspersão do sangue, você está caminhando, e o vento vem, e o vento vai, as tempestades vêm, mas o inimigo não pode entrar na sua vida. Ou seja, você está protegido. E aí a hora que o diabo sopra, você olha para ele, ô chifrudo, sai daqui. Você não pode me tocar. Você não pode tocar na minha fé. Você não pode tocar na minha vida. Eu tenho a marca do sangue. Significa que se eu tenho a marca do sangue, eu tenho acesso à presença do Senhor. E eu tenho uma aliança com Ele. Se você quiser me tocar, você vai ter que se ver com Ele. Queridos, ande na aliança. Ande guardando a sua fé debaixo da aliança. Não queira guardar a fé na força do seu braço. Não queira guardar a fé na força do seu braço. Não queira guardar a fé, porque eu jejuei. Eu vou jejuar 10 anos, eu vou jejuar o mês inteiro, e aí a minha fé vai ficar protegida. Não, meu irmão, não é o jejum que protege a tua fé, não é o dízimo que protege a tua fé, não é dar o teu dinheiro para os pobres que protege a sua fé. O que protege a sua fé é a aliança no sangue de Jesus. E se você tem aliança no sangue de Jesus, é somente isso que te protege. Então caminhe nisso, caminhe nisso, caminhe nisso. Amém? Amados, ande, caminhe em aliança com Jesus. Por isso que Jesus nos deu a ordem como igreja. Todas as vezes que reunirdes em meu nome, celebrem a ceia. Quando você celebra a ceia e você toma do cálice, você está dizendo, eu tenho uma aliança com Jesus. Eu tenho uma aliança com Jesus. Amados, deixa eu dar uma dica para você. De novo, não faça isso por mandinga ritual. Né? Não faça isso por, Eu não estou aqui dando um amuleto para você. Mas, queridos, se um dia a sua família, a sua empresa, estiver passando por problemas sérios, dificuldades, lutas, ataques ferozes contra a sua vida, dê uma dica para você. Pegue um dia lá e celebre a ceia em casa. A palavra de Deus diz em Salmo 23, preparas-me uma mesa na presença dos meus. Significa isso. Sabe o que eles faziam na época das guerras? Para irritar o inimigo, o adversário? Eles geralmente colocavam um inimigo em cima de uma montanha, o outro exército ficava em cima da outra. Eles escolhiam um vale no meio. Quando eles iam lutar, ambos desciam das montanhas, se encontravam no vale e quebravam o pau. Acabava a guerra, voltava para a montanha. De vez em quando, eles ficavam atiçando um outro, para desmoralizar um outro. Sabe o que eles faziam? Eles montavam uma mesa, um banquete, e faziam uma grande ceia. Churrasco, carne, bebidas. E os generais, os comandantes, sentavam na mesa e começava a comer na frente do outro inimigo, lá no outro lado da montanha. O que eles estavam dizendo isso? Nós estamos nem aí com vocês, estamos tão preocupados com vocês, estamos aqui comendo, fazendo festa. E é isso que o Salmo 23 diz. Preparas-me uma mesa na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo. E o meu cálice... Cálice do quê? Cálice do quê que transborda? Cálice do vinho, representando o... Amados, celebre a ceia na presença do cão, na presença do capeta. E diga para ele, olha aqui,
Você leva aquela pancada que dá a impressão que você não vai sobreviver daquela pancada que você levou. Você recolhe os cacos da pancada que você levou, senta na mesa, pega o pão, pega o suco da uva. Você achou que você me destruiu? Pois é, tá aqui, ó. Esse é o pão, o corpo de Cristo. E esse é o sangue da aliança que eu tenho. Você não vai me destruir. Celebre a aliança. Celebre a aliança. E amados, o destruidor dos primogênitos, a Bíblia diz, não os tocou. Sabe o que significa, para encerrar aqui, o destruidor dos primogênitos? O primogênito era o filho que ocuparia o lugar do pai quando o pai morresse. Quando o pai morre, o filho mais velho ocupa o lugar do pai. Significa o quê? Que quando o pai morre, quem exerce governo na família é quem? O irmão? E aqui é irmão masculino ainda, né? O irmão mais velho. Certo? É o irmão mais velho que assume o lugar do pai. Quem que é o nosso irmão mais velho? Quem é o nosso irmão mais velho? Jesus. Só que a palavra de Deus diz assim: a igreja dos primogênitos inscritos no céu. Quantos primogênitos Deus tem? A Bíblia diz a igreja dos primogênitos. Mas quantos primogênitos Deus tem? Amados, Jesus é tão maravilhoso que Ele pegou o direito de primogenitura e dividiu para todos nós. Isso significa que todos nós somos primogênitos. E o que significa ser primogênito? Que quem governa nessa terra somos nós. Reis e sacerdotes. Amém? Amados, olha que tremendo esse texto. Por isso que eu coloquei o tema rompendo para a vitória. Como que se rompe para a vitória? Crendo. Como que se rompe para a vitória? Mantendo a fé. E amados, Jesus estará contigo neste caminho. Amém? Você crê nisso ou não? Recebe essa palavra? Aleluia, glória a Deus. Que bom que você ouviu essa mensagem. A nossa esperança é que ela tocou o seu coração e trouxe esperança, trouxe vida. Esse é o nosso objetivo. Que o amor de Deus toque a sua vida, transforme a sua vida e leve paz à sua vida. Existe um outro texto da palavra de Deus que diz assim: em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, em que devamos ser salvos. Atos capítulo 4, versículo 12. Esse texto ele é muito claro, muito objetivo, e ele diz que debaixo do céu existe apenas um nome, nenhum outro nome, somente um nome, o nome de Jesus Cristo. E este nome é o único nome que traz salvação para mim, traz salvação para você, traz salvação para toda a humanidade. E como que eu faço para ter a salvação da minha vida? Também é uma forma simples, todavia poderosa. Você precisa apenas confessar esse nome. Você precisa apenas clamar por este nome. E quando você faz isso, crendo com o seu coração, a Bíblia garante que você será salvo. Seu nome será escrito no livro da vida e você passará a ter direito a viver a eternidade na presença do Senhor, juntamente com Deus Pai. Meu desejo é que você, nesse momento, entregue a sua vida a Jesus Cristo. E como que eu faço isso? Também de uma forma simples. Você faz uma oração. Então, eu vou orar e depois você pode repetir comigo essa oração. E desta forma, com essa oração, você pode ter a certeza de que você será salvo. Repita comigo essa oração e diga assim: Senhor Jesus, eu declaro que Tu és o meu Senhor e o meu Salvador. E eu declaro que Tu viestes em carne
para me salvar. Eu peço perdão pelos meus pecados e eu renuncio a Satanás, a seus demônios e todas as suas obras. Eu te agradeço pela salvação da minha alma. Amém. Com essa oração, você recebeu o direito de ser salvo e chamar Deus de Pai. Creia nisso, procure uma igreja mais próxima de você. Se você desejar, somos a Comunhão Cristã Aba, de Fazenda Rio Grande. Venha nos visitar, estamos aqui para servir você na nossa igreja. Deus te abençoe, você e a sua família, em nome de Jesus. Amém.